Shabbat Shalom. Quero convidar todos a lermos comigo, por favor, Levítico, capítulo 16, a paraxá de número 29, Aharei Mot, depois da morte. Adonai falou com Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharão, quando tentaram apresentar o sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale a seu irmão Aharão que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Eis como Aharão entra lá no lugar sagrado, com um novilho, com uma oferta pelo pecado, e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções de linho sobre sua carne, com um cinto de linho preso à sua volta, e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele banhará o corpo em água e as vestirá. Somente até aqui, por favor. Agora quero convidar os irmãos. Levítico 18. Vamos ler o verso 30 e o 19, e o capítulo 19. Portanto, guardem minha ordem e não sigam nenhum desses costumes abomináveis praticados antes de vocês, e assim se contaminem com eles. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Adonai disse a Moshe: fale a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meu Shabbatot. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos e não moldem deuses de metal para si. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Quando oferecerem o sacrifício de oferta de paz a Adonai, ofereçam de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia em que vocês oferecerem. E no dia seguinte, no entanto, se algo sobrar até o terceiro dia, será queimado por completo. Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, será algo repugnante e não será aceito. Além disso, quem o comer suportará as consequências da profanação de algo sagrado para Adonai. Essa pessoa será eliminada do povo. Muito bem, pode tomar vossos assentos. A proposta hoje que nós discutimos alguns detalhes que tem nessa porção. E eu precisava de ouvir dos senhores o que vocês lembram da última paraxá. O que vocês recordam dela? Algo assim que aconteceu que foi muito forte, que lhe saltou aos olhos na última porção. Vocês recordam? O texto, o nome da paraxá gira em torno de algo que aconteceu. E esse algo que aconteceu, ele é lembrado novamente nesta e na posterior. Vocês recordam? Os filhos de Arão foram mortos. Isso, porque ofereceram um fogo, algo estranho. Fizeram um culto diferente. E o nosso pastor Gerson muito bem salientou que se eu posso adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito,
igual muitos dizem, eu posso adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, que Deus entende o meu culto. Como pode ser isso, Sandra? Sendo que o Eterno fulminou os dois. É algo a se pensar. Por quê? Porque nós vemos o mesmo acontecendo na Brit Hadashah. E o nosso pastor também já nos ensinou isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso. O Deus da primeira aliança, que eles chamam de Antigo Testamento, e o Deus da nova aliança. Eles falam que o Deus da nova aliança é um Deus de amor, é um Deus de paz. E esse Deus que as igrejas pregam é o Deus da nova era, do New Age. É paz, é amor. Só falta falar rock and roll, só falta isso aí. Mas o que as igrejas estão vivendo aí é um verdadeiro rock and roll. Mas nós sabemos que o Eterno, ele não muda, ele é o mesmo. E quando ele age com a sua mão de justiça, ele agiu assim no princípio com Adão e Eva, e vai agir da mesma forma no final, condenando Ra-Satã e todos aqueles que seguiram, que ouviram e deram atenção e que seguiram seus conselhos. Pois bem, sabendo que o Eterno é o mesmo, nós, nesta casa, temos que ficar atentos. Por quê? Nós trabalhamos, estudamos com vários tipos de religiões. E eu só vou conseguir trazer o monoteísmo, vou só conseguir trazer a restauração para aqueles que estão ao meu redor, quando eu confrontá-los com a verdade. E eu digo confrontá-los, não vai ser com uma mensagem, não vai ser com uma palavra pregada, não vai ser com um shiur que você vai mandar para ele, ouça esse shiur aí, ouça esse estudo aqui. Não, vão ser com atitudes. Nós já ouvimos que aqui nessa casa, na Igreja Católica Apostólica Romana, muito isso acontecia no passado. As pessoas não levantavam em pleno missa para ir ao banheiro. Na verdade, nem havia um banheiro. As pessoas não se levantavam da igreja para tomar água. Geralmente, a água era na casa paroquial, onde os seminaristas e os padres ficavam. Então, era fora da igreja. E nós aprendemos que, quando eu venho prestar um culto ao Eterno, todos os detalhes, eu tenho que estar atento. As vestes, como que está sendo a minha fala em casa até chegar no culto. Por quê? Nós somos o povo que guarda o Shabat. Então, assim que o Shabat se inicia, é toda a minha preparação para o estudo, é toda a minha preparação para esse portal que vai se abrir. E eu tomo uma decisão. Olha, os dias profanos acabaram. Eu estou entrando agora no dia santo. E quando o Shabat ele termina no período da tarde, antes da noite, quando ele termina, na hora que você está fazendo aquele processo de sair do dia santo para entrar o dia profano, são feitas orações. E nós acreditamos que em um dia apenas, o Eterno vai recarregar nossa bateria para nós vivermos os outros dias. Porque no domingo começa a semana. No mundo espiritual é da mesma forma. E principalmente na sexta-feira à noite, amigo, é o dia que esse povo mais gosta de fazer as coisas. Ciências ocultas, trabalhos na Umbanda, na Quimbanda, eles gostam da sexta-feira à noite, que já é o Shabat. Eles profanam o Shabat, sim, eles conhecem, eles sabem. Os guias que vêm até eles sabem que esse dia é um dia para você santificar-se nesse dia. Mas, pelo contrário, eles, quanto mais impureza puderem buscar neste dia, é isso que eles o fazem. Eles chamam de Shabat negro, ou Black Shabat. É até o nome de uma banda aí. Sim, intencionalmente, o sábado negro.
Os católicos conhecem muito bem, eu falo aqueles que são católicos de verdade, o que é chamado de missa negra. Enquanto os fiéis estão na parte de cima da igreja, celebrando ali aquilo que eles acreditam ser uma adoração, não vamos entrar no mérito disso, mas por debaixo, no porão ou em outros locais escuros, há um outro grupo de monges também celebrando a missa negra, profanando o corpo do Mashiach, profanando aquilo que é sagrado. A maioria das religiões de ocultismo, se tem um nome que você tem que cuspir neles, segundo eles, você tem que zombar deles, é o nome de Yeshua. E o próximo passo que eles fazem é profanar o dia sagrado. Então, caladinho, eles marcam as suas sessões, caladinhos eles fazem as coisas, e os fiéis que estão indo nesses centros não sabem o que é que está acontecendo. Mas os líderes sabem. E há bênção para aqueles que guardam a Torá. Há bênçãos se eu entrar no Shabat da forma correta. Há bênçãos para mim. Se eu me apresentar perante o Eterno da forma como Ele ordena, há bênçãos para mim. Em contrapartida, eu que tenho a graça da salvação, nós que temos o sangue do Cordeiro na nossa fronte, na nossa vida, nós que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, quando eu entro no Shabat e eu o profano, a pena ela é muito mais pesada para nós. Antes eu ser o povo do domingo, de onde nós viemos, antes eu ficasse lá no ocultismo. Eu vou usar um termo, maldita hora, me entendam por favor, que eu conhecia a Torá. Maldita hora que me foi revelada essas palavras. Se eu, conhecedor, ou buscando conhecer as Escrituras, não o faço. E isto é terrível. E o Eterno tem a sua didática de repetir, de mostrar, e ele sempre repete as coisas, sempre acrescentando. Sempre no seu discurso, nós temos que ficar muito atentos aos discursos do Eterno, aos discursos também de Moshe, porque não tem nenhum detalhe ali em vão. E nós temos a nossa fé, e ela só é edificada através daquilo que eu ouço. Eu escuto, e aí a minha fé ela é gerada. E a luta hoje de Hassatan é, quando um rabino, um padre, um pastor, quando alguém, um irmão, for ensinar, for falar da Torá, todo o foco e atenção seu vai ser retirado. De repente você lembra do dia posterior. De repente você lembra como foi a sua noite. Tudo para tirar o seu foco. Por quê? Porque com uma palavra dessa apenas que você pegar no estudo, com uma palavra de um testemunho do irmão, com uma palavra através do louvor, ou no toque, no dedilhar de um irmão, você perde ali, se olhar para um lado para o outro, se lembrar de algo, você perde a sintonia. E isso está acontecendo muito hoje. Hassatan não quer tirar as pessoas da sinagoga. Não. Ele quer deixar as pessoas lá mesmo. No meu tempo, quando eu me converti, as pessoas saíam da igreja. Elas erravam e não conseguiam olhar no rosto de qualquer que seja o crente. Vou dar um exemplo para a nossa pequena Ríbica. Um pecado que eu cometi lá, eu não conseguia encará-la nos olhos. Meu rosto queimava de vergonha de olhar o crente mais miudinho, algo maior. Não estou medindo fé, por favor. Mas não consegue olhar nos olhos. E hoje, nós conseguimos pecar e continuar pecando e saudar o Shalom. E dizer Shabbat Shalom. E dizer eu te amo. E dizer eu te amo, minha irmã. Eu te amo, meu irmão. E abraçar e apertar as mãos. E de passar o culto juntos. E de abrir a Torá e estudar lá.
Esse tipo de pessoa é chamado de rachá, de perverso, de iníquo, de profano, porque ele conhece como deve adorar a Deus. Ele sabe como ele deve se portar durante os outros 6 dias. Ele sabe o que acontece na viração da sexta, né, na chegada do Shabat. Ele sabe como tem que ser a fala dele, a postura dele, porque é um dia diferente. E é como eu me comporto quando vira o dia, é que eu sou observado e julgado pelo Eterno. É como eu presto culto a Ele, é nessa hora que o Eterno me observa. Por quê? Eu posso estar de terno e gravata, eu posso estar com aquela túnica como os irmãos usam, eu posso estar de talite, eu posso estar com kippá, eu posso estar com toda a indumentária, cantando em hebraico, recitando o chamado. Mas o Eterno tem me observado. Quando? Desde o último domingo. Quando? Desde o último estudo que eu tive. A ordem que ele me deu através do pastor Gerson Barros. E o que eu fiz nesses 6 dias. E nós estamos entre festas. Alguém sabe me lembrar qual foi a última festa que nós celebramos? A última? Alguém lembra? Fala o nome, se lembrar, por favor. Páscoa. Depois de Páscoa, tem festa dentro de Páscoa. Vocês lembram qual é o nome da outra festa? Em pleno 7 dias? Primícia. E o que eu faço na Páscoa? Me ajuda. Algo que eu tenho que fazer e examinar na minha própria vida, e eu faço na minha casa, mas é algo que eu faço na minha própria vida. Retirar o fermento. Muito bem. E nós temos observado que todos os anos, antes de Pêssar, antes da Páscoa, todos os anos, é assim que eu acredito com todos. Toda vez que nós vamos entrar nesta festa, e ela é uma das principais festas, eu quero ratificar algo aqui que eu vejo nesta casa. Por isso que a mensagem, tudo fica gravado, é para esta casa. Quem for ouvir daqui a alguns anos, ok, seja bem-vindo. Mas a minha função é com esta casa e com esses que eu estou vendo e me ouvindo lá. Pega essa aí. Essa é a minha função. Nunca é para ganhar curtida, compartilhada. Nunca foi. E nunca será da minha parte. Se abençoar alguém lá, seja abençoado. Mas eu quero falar com os meus. Irmãos, esta é a festa que nós entramos nela profanos, sujos, cheios de mistura que o Eterno falou que não pode ter, cheia de fermento. E nós celebramos ela com um rosto de piedade que chega a dar náuseas no Eterno. Eu confesso que conversei com o líder dessa casa, né, da nossa casa. Falei, olha, temos que celebrá-la, é mandamento eterno, mas eu estou muito temeroso com esta festa, mas muito, mais do que os anos anteriores. Por quê? Os nossos irmãos hebreus, que faleceram ali comendo codornizes, saiu carne dos orifícios, de tanta carne que comeram, de tanto profano que foram. E a visão que o Eterno me deu desta casa, claro que não todos, mas em sua grande maioria que estavam cheios de fermento. Entraram na festa cheia de fermento. Celebraram, ficaram alegres e até falaram em línguas. E até falaram em línguas. Sim, porque o Espírito é do Eterno. Os dons são do Eterno. Mas eu quero trazer um recado para o rachá. Todas as religiões, todas elas, todas, a pior que você imaginar agora, até os sem religião, quando eles pegam algum mandamento desses, 63, e cumprem, todos eles, a Rita, grava isso. Qualquer religião que você imaginar, até o sem religião, o ateu, ferrenho, quando ele cumpre um desses 63 aqui, eu não creio na Torá, viu? Eu sou ateu. Belezinha? Troféu joinha para você. Agora, troféu joinha. Não é dar like, não. Troféu joinha para você. Ok. Eu não creio em Deus, não creio em Yeshua, e tal, beleza. Mas ele honra o pai dele.
A Torá diz reverenciar. Reverenciar é algo que nós aqui no Ocidente não fazemos muito. Nós olhamos para os nossos pais e encaramos nossos pais nos olhos. Nós temos coragem de gritar com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero, eu não vou. E mesmo depois de morto, nós ainda costumamos falar mal do pai e da mãe. Não importa o que os pais fizeram, não importa os erros que eles cometeram, mas você só veio à vida porque o Eterno quis e quis usá-los para te trazer aqui agora. E aqui o Eterno me deu uma visão rápida. Há pessoas nessa casa que já tentaram tirar a própria vida. É gravíssimo isso. É falta de reverência com o Eterno e é falta de reverência com os seus pais. Por quê? A vida e a morte não te pertencem. Pertence a Kadosh Baruch Hu. Ponto. Então, todas as religiões do mundo, quando obedecem aos mandamentos, quando eles seguem os mandamentos, o Eterno abre a carteira dele, o Ezra, pega o cartão dele e paga para aquela pessoa, nesta vida, além da conta que ela merece. Qualquer religião que você imaginar agora, o doidão, Rastafari lá, que tomou um chá de lírio, ele viu uma senhora idosa atravessando a rua e ele deu o braço para ela e a ajudou. Cumpriu o mitzvah. Esse camarada lá na rua, morando lá, num papelão, deitado no papelão, viu um cachorrinho, atravessando a rua. O carro veio, ele correu, abraçou o cachorrinho e salvou aquele cachorrinho. Ele foi bom para aquele cachorrinho. O Eterno abre a carteira dele e debita na conta dele na hora. Na hora. O Eterno paga aquela pessoa na hora. Eu sou ateu, eu sou satanista. Totalmente profano. Mas aquele satanista, para ganhar adeptos na cabeça dele, ele resolve fazer boas ações com o seu bairro. O espírita que tem perto de nós aqui, que pega e carrega leprosos no braço. Eu conheço crentes nessa casa que, se tiver um leproso perto dele, ele faz 3 sinais para aquilo não pegar nele primeiro, e depois ele faria uma cara de nojo. Nós temos irmãos nesta casa que tem nojo de outro irmão. E esse espírita kardecista vai lá, pega ele, põe no carro, leva, acompanha, pergunta como está o tratamento, paga o tratamento, liga para a família, fica até aquela pessoa ter um resultado. Aí o Eterno abre a sua carteira e o paga. Nesta vida, tudo nessa vida. Os meus pés quase se desviaram, disse o salmista, quando eu olhei a prosperidade do ímpio. Vai linkando aí agora, se você conseguir. O salmista disse, meus pés quase escorregaram do lado do ímpio. Por quê? Eu estou indo para o culto. Eu estou servindo o Eterno. Estou cumprindo o mitzvah. Estou guardando as raguinhas. Estou fazendo tudo certinho. Só que quando eu olho para o ímpio, ele prospera muito. Mas muito. Os pezinhos dele quase. E eu estou aqui pele e osso, literalmente. E o ímpio com a bochecha rosada, grandão, uma barriga linda. Quem tem barriga tem história. E eu sem história nenhuma. Eu aqui, jejum, é consagração na sua frente. E o ímpio lá, no bar em bar, de festa em festa, conhecendo o mundo, viajando. Só que aquele ímpio,
Ele cumpre. Ele cumpre algo aqui e o Eterno o abençoa. A empresa dele ia quebrar, o Eterno envia 2, 3 para poder abençoá-lo. O Eterno, não estou falando de pacto que a pessoa fez lá com o Rassatã, não, é bobagem fazer pacto com ele. Só cumprir mitzvah. Tudo te vai bem, tudo te vai bem para todos, independente de placa de igreja, tudo te vai bem. Ah, mas eu não creio, eu nunca sentei para ler, para estudar a palavra, eu sou profano. Mas você honra o seu pai. Você não vai lá no ninho de passarinho, igual eu já fiz, e ver como é que o passarinho é por dentro, né, Israel? Deixa eu ver como é que o passarinho é por dentro. Anitta, fácil, eu já fiz isso. Experiência. Ah, a mãe está perto, jogava perto da mãe, para tentar pegar a mãe. E se matava, Wesley, não comia, não. Adolescente. Já tinha sentimento de morte, de fazer bagunça. E aí esse ímpio, ele nunca fez isso. A educação dele, formal, universidade, onde ele foi, lá tem princípios éticos de moral da Torá. Por mais incrível que seja, por mais agnóstico que seja, por pior que seja lá a faculdade, tem princípios da Torá lá. Eles não assumem, mas tem. E eles recebem aqui, nessa terra, tudo o que fazem de bem. Quanto a nós, por mais que alcancemos bênçãos nessa vida, em todas as áreas, o Eterno vai abrir a carteira dele para nós quando nós morrermos. É quando nós morrermos. Eu não estou dizendo que você não será próspero nessa vida. Sim, você será próspero nessa vida. Só que o Eterno só vai abrir a carteira dele para te pagar no final. Você tem um Olam Rabá. E o Rachá, o perverso, ele tem um Guerrinom. O que é isso, Guerrinom? Inferno. Lembrando que o inferno será destruído. E o Rachá destruído juntamente com o inferno. Eu disse que ele será próspero aqui? Sim. Abençoado aqui? Sim. Porque ele cumpriu o mitzvah. Nós temos que atentar para isso. Existe um Olam Rabá. Existe um retorno para nós. Aquele que subiu e que os discípulos ficaram olhando para cima, ele vai retornar. Só que a ordem para nós é: sejam santos. Ser santos. Então, o Eterno, nessas duas porções, através de Moshe, Rabbeinu, ele vai contar qual é o código para nós e qual é a lembrança que nós temos que andar com ela. Primeiro, você tem a marca do sangue do Cordeiro. O Eterno selecionou, escolheu, e ele enviou, antes da criação do mundo, o Cordeiro que ele quis, para ser sacrificado antes do mundo ser criado. Ele sacrificou um. E ele mandou aquele sacrificado lá naquele período para ser sacrificado aqui. E o nosso povo viu. E o nosso povo disse: desce daí. Nós iremos lembrar agora de detalhes dessa porção e da última. E nós iremos lembrar de tudo que você faz, tudo que você celebra nessa casa que tem 2 símbolos. A Anitta me falou aqui agora, no Shabat, que são 2 velas. Amém? Amém? Mas o que vocês lembram que tem 2? O que vocês aprendiam e celebravam nessa casa, que sempre tem 2? A porção anterior, quantos filhos que morreram? 2.
Os bodes que são separados, são quantos nessa porção? Mas o que vocês lembram de 2? Vinda de Yeshua, quantas vindas? 2. Quantas vidas nós temos? É isso aí. Vamos lá, continue. Mais o que vocês lembram de 2? Pão e o suco. Ganhou 10. Quantos pães do Shabat deveriam ser o correto? Quantas ralá deveriam ter na mesa? Halot. 2. Deveriam ser 2. Muito boa pergunta. E uma boa correção para nós. E por que 2? Yom Kippur, os 2 níveis de pessoas na terra que o Eterno manda se purificar. Nós já sabemos quem são esse povo. Nós já sabemos, no meio do povo tem 2 tipos de seres. No meio de nós humanos, há 2 tipos de purificações. Olha, para o povo é um tipo de purificação. Mas qual é o outro povo no meio, ou cargo no meio desse povo, que também devem se purificar? Os sacerdotes. 2 tipos. Irmãos, deveria ser, ali me falou em alto agora, deveria ser só uma forma para todos. Nós somos sacerdotes, nós somos pastores, nós somos líderes e estamos juntos com o povo, somos um só. E se somos um só, deveria ter sido feito um somente. Mas não, 2. E eu vou antecipar aqui, não é a teologia e os ensinos de Zoroastro da Pérsia, do bem e do mal. Não é disso. Embora os cabalistas, os racistas e outros grupos que há no meio judaico viajam nessa de bem e mal, os 2 peixinhos, o bem e o mal, o homem e a mulher. Só que no bem contém mal e no mal contém bem. E nós aprendemos pela Torá que as 2 coisas, o Eterno criou as 2 coisas, ou seja, o bem e o mal estarão sempre abaixo de Deus. Esse bem aqui não é o Deus bem, o Deus bom. E este mal aqui também não é Satã, não é aquele que nos pesa na balança, o Eterno permitiu que ele nos balançasse. Não é a luta entre Yeshua e Satã. Não é isso, o bem e o mal. Vai muito além disso. Mas, quebrando aqui Zoroastro, as escrituras, quando fala de bem e mal, não está relacionado a esse dualismo. Mas o que vocês lembram de 2? Casamento. Quantas pessoas são? Quantas? Que se transformam em? Uma. Mas o que nós vamos lembrar que é 2, irmãos? 2 caminhos. 2 caminhos. Vamos lá, continue. Então, um caminho é estreito, apertado, tem que lutar para alcançar o final dele. Chegando lá nesse caminho, a porta também são 2, e é estreita e apertada, e eu não passo levando Cristina Israel. Eu passo, Cristina tem que passar a vez dela, e Israel tem que passar a vez dele. E aqui tem uma palavra para nós. Conhecendo a verdade, estudando a Torá, entendendo que eu tenho que ser santo, que eu tenho que santificar, que eu tenho que celebrar as festas, que existem rituais que são alimentos aqui para nós, certo? Eu sabendo disso tudo, meu irmão, se eu faço errado, sou cobrado. Se eu faço errado, mesmo caminhando ali o caminho estreito, as minhas ações condiz como se eu estivesse caminhando lá. Por quê? No caminho lá. Por quê? Quando eu não obedeço aquilo que eu já ouvi, e aquilo foi no coração, e eu tenho que adorar o Eterno de todo o coração, com toda a minha força. Os discípulos, os talmidim atuais, tiveram uma dificuldade, Israel, para entender como buscar a Deus de toda a força. E rabinos
agem igual mestre de artes marciais. Rabinos, a fala, o jeito, a postura é igualzinho os chineses, japoneses, os coreanos, esses nossos irmãos aí asiáticos. Igualzinho. Estou falando de rabino de verdade. É igualzinho. A palavra que ele vai te falar vai te arrebentar por dentro do seu bem. Se você ficou com raiva dele e foi embora, ele perdeu alguém que ele ama muito. Já no Brasil, no Ocidente, nós usamos as melhores palavras quando tentamos conquistar alguém. Imagine Wesley namorando e falasse: eu tenho flatulência, eu dou uns arrodos, eu chego atrasado, Cristina, o relógio toca, eu coloco soneca, e coloco de novo, e os irmãos ficam me esperando ali fora, porque eu atrasei. Eu que atrasei. Não foi a Cristina nem Israel, fui eu. E aí eu tenho que pedir perdão para quem? Os irmãos. Pastor, chegou tarde, não é chuva, não é trânsito, é só sair mais cedo. Era mais fácil falar, amigo. De fato, eu gastei meia hora de Saralenha até aqui. E eu faço isso com metade. Mas, Anitta, eu levantei 1 hora mais tarde. É isso que eu tenho que falar. Não essa meia hora aqui. A cara cora de vergonha. E eu ouvi a esposa falando: olha, isso não é certo, olha, isso não é legal. E ela está certa. É só levantar mais cedo. E é assim que são os rabinos. Ele te fala a verdade logo. Logo no primeiro momento. Ela não procurou a palavra bonita para me falar, não. Mas isso não é certo, não. Foi pronto. Lá se vai. Bom. Então, os discípulos perguntaram: como que eu busco a Deus com todas as minhas forças? Aí, o rabino pegou os discípulos, caladinho, e mansando. Mãozinha para trás. Aqueles mestres. Você olha para aqueles mestres e fala: gente, vou dar nesse mestre um tapa. Nem pensa. Sua mão, seu braço, vai tudo embora. Não tem a mesma força que você, mas a experiência de dias vai ser terrível. Vai ser terrível. Ele vai canalizar toda a sua força contra você mesmo. Pastor, mas nós estamos no estudo de Paraxá. Sim, os rabinos fazem isso direto. Canalizam toda a sua força contra você mesmo, porque você precisa ser vencido. Quando você entra na academia, não é para lutar contra o adversário A, B ou C, é contra você, e sempre contra você. Você não se compara a sua força ao outro. O outro é mais forte, mais magro, mais careca, mais veloz, mais lento. Ele tem os seus talentos, mas a luta daquele mais lento é contra ele mesmo, não contra você. Você não mede força com ele. Quando eu começo a lutar contra mim mesmo, aí sai um campeão. Aí é gerado um campeão. Então, o rabino, em silêncio. E isso mata qualquer discípulo. Você perguntar para o rabino algo e ele fica em silêncio. E aí, como o discípulo tem que seguir os passos do rabino, ir atrás do rabino, eles foram caladinhos. Oh, meu Deus do céu, eu fiz uma pergunta para o rabino, porque eu tenho dificuldade, rabino. Eu começo a estudar a Torá e algo me rouba a mente. Eles queriam que ele falasse alguma coisa da Haftará, da Torá, que falasse alguma coisa do Zoa. Da Cabala. Que recitasse o mestre anterior a ele. Akiva, Rashi, Maimônides. Olha, ele vai estar Maimônides. Não citou ninguém. Chegaram no local, Sandra, que tinha água. Aí ele olhou para o menor deles, igual eu que agora estou olhando para o menorzinho aqui.
Chamou o melhor e entrou para dentro da água. Chamou o menorzinho. E o menorzinho veio. E aí o menorzinho, o que ia fazer, Rabino? Pediu para ele vir, ia fazer como se fosse uma imersão com ele. Aí todo mundo lá olhando para o Rabino. Misericórdia, tipo, eu perguntei ao Rabino algo lá, andamos esse tempo todo em silêncio, e todo mundo discutindo. Eu tenho dúvida, porque quando eu começo a Torá, tudo me tira atenção. E outra, é para buscar com toda a força, e eu não consigo me concentrar. Aí o jovenzinho deitou na água, o Rabino pôs a mão na cabeça dele, e aí ele ficou 1 minuto debaixo da água, e o Rabino segurando ele. 1 minuto e meio. O que aconteceu? A mão do discípulo veio na mão do Rabino. E ele começou a se esforçar com muita força, porque ele precisava de sair dali. Então ele usou a força que ele não tinha, ou melhor, ele não sabia que ele tinha. E ele começou a insistir ali, até a ponta das unhas dentro do pé. Ele começou a forçar para levantar. Mais força o Rabino foi fazendo na cabeça. E ele ficou aquela luta ali. E começou a beber água. E começou. E o Rabino continuou segurando ele. E os discípulos olhando aquilo. Falou, ih, vai matar. Está demorando. 2 minutos, está demorando. Aí o Rabino soltou. O que é isso? O Rabino perguntou para ele. Naquele momento que você começou a lutar com todas as suas forças, você pensou no seu carro? Não. Na hora que você começou a lutar ali comigo, você pensou na sua casa? Você pensou na sua esposa? Não. Eu lutei com todas as forças para buscar oxigênio. Aquilo, eu busquei com toda a minha força, até aquilo que eu não tinha. Portanto, que quase desfaleci por empenhar tal força. Nada foi para mim e é mais importante do que esse ar que eu estou puxando aqui agora. Porque lá não tinha e eu tive que lutar, me esforçar. E a coisa mais importante para mim é o oxigênio agora. Nada tirou o meu foco. Nada tirou o meu foco de lutar. Nada. Todos os discípulos voltaram, foram para o seu local de estudo, abriram a Torá e entenderam. Buscar com todas as forças aquilo vai te custar a vida. Se aquilo vai te custar a vida, se aquilo vai te custar a vida, então você vai buscar o eterno com essa força. Custa tudo. Tudo. Quando o oxigênio, quando o eterno for para você importante, você vai buscá-lo. Enquanto o eterno não for importante, teremos esses fracassos e decepções dentro dessa casa. E aquele que está engatinhando e lutando, amém. Pastor vê, os filhos entendam. Pode engatilhar mesmo. Eu não aguento andar em pé, mas vai. Eu quero te trazer uma palavra motivacional agora. Enquanto o eterno não for importante para você, meu amigo, eu não preciso nem de pregar mais batendo na mesa. Por quê? Vou quebrar a mão. Quebrar a mesa que é de vidro. Teve um irmão que falou, eu não precisava de ouvir isso. Precisava de ouvir isso, sim. Não pode. Precisava. Pastor, e os outros lá de fora? Eu não tenho nada com eles. Eu tenho com os meus. E quem está engatilhando, trate-se de levantar. Chegou a hora de voar como águia. Chegou. Cadê aquele samurai escondidinho invocado? Eu quero ele. Aquele espadachim, eu quero ele. Como que você vivia lá fora antes? Pastor, carnaval, você já sabe, é 4 dias pulando. Pois é. Porque aquilo era importante para você.
Aquilo que é importante para mim, eu faço de tal maneira que eu perco, gasto todas as forças, perco até a vida em prol daquilo. Então, enquanto o eterno não for importante para mim, eu vou viver essa vida meia boca. Enquanto o eterno não for importante para mim, eu vou continuar chegando atrasado. Enquanto o eterno não for importante para mim, eu não vou me curvar para ouvir aqueles que o eterno tem usado para falar comigo. Enquanto o eterno não for importante para mim, meus irmãos, pasmem, sem bênção. Pasmem, sou um rachá. Pasmem, não há Olam Rabá para mim. Por isso, a primeira proposta de Yeshua é: esquece essa vida sua aí, já entrega isso, já resolve isso, porque você vai morrer. E a nova vida sua, eu estou com a nova vida agora. Tome um patíbulo sobre os seus ombros e caminhe com ele. Essa estaca você carrega ela até o fim. O que eu tenho para você é morte, é dor, é sofrimento, mas no futuro, um Olam Rabá. Pastor, por que estamos com uma igreja diminuta e qualquer ministério outro que abre, igreja Coice do Capeta, parte 2, fica lotada? É porque a liderança não muda os métodos que está aqui. Se nós trouxermos um ensino diferente, uma ideologia diferente, daquilo que Yeshua começou lá, daquilo que Moshe começou, daquilo que Abraham Avinu começou, seremos fulminados. Igual esses dois jovens. Quem mandou a gente ser líder? Pois é uma casta diferenciada no meio de um todo. Por isso que é diferente para um e é diferente para outro. Mas ambos precisam de santificar. Ambos precisam entender que se fizer de qualquer maneira, é eliminado. Por isso que eu disse para os rabinos, quando você encontra com eles, rabino fera, e Yeshua é o maior exemplo, as palavras são de confronto. E toda vez que ele cita algo, ele vai lembrar de uma porção, vai lembrar de uma raftará, ou vai lembrar de um adágio popular do meio do povo, de um ensinamento de algum mestre que existiu, vamos dizer, antes dele vir em carne e osso. Ele sempre vai trazer algo para o povo, sempre, para que o povo se nivele naquilo. Qual é a minha referência agora? Se alguém hoje levar para casa a historinha que eu acabei de contar do rapaz que quase foi afogado, valeu o ingresso. Se alguém que está me ouvindo aí entendeu a história, valeu o ingresso. Não perdemos o Shabat. Isto que nós temos que lembrar e levar conosco. Pois bem, vamos agora entrar na porção. Amém? Muito bem, eu separei alguns documentos. Eu vou ler com vocês devagarzinho e quero as suas palavras. Participe, como se fosse uma mesa redonda, por favor. Vocês lembraram nesse período de mais alguma coisa, que são dois? A noite e o dia. Mais alguma coisa? Só tem quantas mãos? A senhora tem quantas mãos? Duas. E pés? E olhos? A senhora nunca se perguntou por que dois? Por que dois? Por que dois? Por que dois corações juntos, unidos? Cérebro, duas partes juntas, narinas, ouvidos, números pares de dentes, para quem tem, né? No meu caso, 0. Rins.
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Isso, se um cai, o outro levanta. Se houver alguma coisa, o outro testemunha. Nunca sozinho. Até para que haja equilíbrio. Sal e luz na palavra e outras palavras que vão ter dois elementos. Um filho bom, um filho mau. Um filho que sai e um filho que fica em casa. Animal puro, animal impuro. 2, 2, 2. Bênção e maldição. Sempre nós ficamos com a escolha. Sempre. Está nas nossas mãos. E vamos falar de Pêssego. No finalzinho da festa de Pêssego, eu começo a fazer uma contagem. Contagem de quê? Homem. E são dois elementos, principalmente, que eu tenho que levar para o sacerdote. Dois alimentos, principalmente. Tem mais, mas dois, principalmente. Um, a Sandra me disse que é o trigo. Ganhou 10. E qual é o outro? Que nasce primeiro. Qual que é o outro? Semente. Um é o trigo. E essa próxima é a que nasce primeiro. O trigo, alimento para os seres humanos. Aí, dois reinos agora. O reino humano e o reino animal. Qual é, representando o reino animal, qual é a semente, né, que nasce primeiro e que é levado primeiro no templo, né, entre uma contagem até chegar à próxima festa. Centeio, muito bem falado, cevada, centeio, muito bem. Então vamos lá. O trigo para os humanos e o outro centeio para os animais. Lembrando que nessa porção nós vamos encontrar uma festa e dentro dessa festa tem outra e cada dia aqui, 49 dias, é algo para me mudar o meu caráter, aperfeiçoar o meu caráter. Porque eu posso ter passado de Pêssego, não ter sido fulminado, mas para receber a outorga, assim a Torá, a alegria da Torá, a revelação dela, para mim receber na próxima festa, para que eu possa receber, eu tenho que passar por essas festas, por esses dias, há todo um processo para chegar nessa próxima. Então eu tenho a marca do sangue do Cordeiro, eu já me limpei, eu já me purifiquei, e eu preciso de passar 49 dias ou 49 etapas, facetas. Eu tenho que passar por isso tudo para receber a outorga. Ou seja, é possível nós celebrarmos uma festa, passar os 49 dias, celebrar a próxima festa e não ter feito as ordenanças, não ter cumprido as ordenanças do Eterno entre um dia e outro, entre um dia e uma noite. Entre guardar e lembrar. Lembra das elas? Entre homem e mulher. Guardem isso. Entre dois que foram mortos. Mortos por quê? Porque não fizeram direito. E eu não disse que eles fizeram errado. Existe uma outra ala, uma linha de pensamento que diz que não é que eles pegaram errado. É só para trazer aqui de informação. Eles fizeram além daquilo que pediu, eles fizeram de forma excelente. Não estou confrontando os ensinos que nós mesmos trazemos nessa casa. É só uma linha de pensamento. Eles trouxeram além daquilo que era para ser feito. Fizeram com muita excelência. Por isso que o corpo não foi destruído. Mas a alma foi retirada intacta. Houve uma efusão daquela chama que entrou pelas narinas, ao contrário de Adão e Eva. Eu não estou falando que o corpo de Adão e Eva foram destruídos, mas eles receberam, através das narinas, o sopro do Eterno. E
Os dois filhos receberam um sopro, o fôlego de vida, né, no caso, com chama, foram julgados imediatamente e purificados. E o corpo ficou intacto. Essa é uma outra linha de pensamento. Foram mortos, porque fizeram além daquilo que foi pedido. Eu não estou dizendo que foram condenados nessa nova linha de pensamento. Seria quase igual o caso de Uzá, que nós já ouvimos uma outra história, e eu estou respeitando também essa história. Não estou confrontando aquilo que nós ensinamos aqui. Eles fizeram além da conta, por amor a tudo, por entendimento, sabendo, mas fizeram além e foram eliminados. Imediatamente. E o corpo ficou intacto. Mas tem dois bodes nessa história. Tem o trigo e o centeio nessa história. Tem morte e vida. Tem morte e o Eterno falando, essa cara fechada de luto, pode mudar ela. Como é que é o negócio? Pode mudar essa cara sua de luto aí. Já passou o 7º dia, né? Chegou o 8º. Opa! Sentiu aí a dor da perda? Senti. Chegou o 8º. Sorriso, alegria, porque entre esses dias, 7 vezes 7, 49, entre esses dias aí que você vai ficar um pouco aí pensativo, limpando, tirando, entendendo. Se não fizer do jeito que o Eterno manda, ele elimina, ele destrói, ele consome. Lembrando que isso tudo é um Deus justo, e esse Deus justo manda, olha, estou te entregando o meu melhor. Yeshua, a Torá viva, vou te entregar lá no outro monte. 2 montes. Um monte aonde você vai empurrar a ovelha. E o outro monte é o monte onde você vai receber as revelações. Foi tão tenebroso, tão terrível, que eles morreram e voltaram à vida. Morreram e voltaram à vida. A tua maneira de falar, pode parar. Fale o Senhor, mas não o outro Senhor. Fale o Senhor conosco, ó nosso Pai, Moshe. Fale o Senhor conosco, e não essa voz. Mas todos estavam inseridos na mesma situação. E pasme, de todas as festas, de todos os momentos, raros momentos, onde o Eterno fala, pode se apartar da sua esposa, sexualmente falando. Porque o sêmen é o sangue branco do homem. E na penetração, troca de sangues acontecem e ocorrem. Todo mundo aprendeu isso na escola. Faca de sangue, naquela fricção ali. Bom, pasmem, macho e fêmea, 2. Tudo 2. Tudo 2. E aí, o Eterno fala com eles. Olha, um dos bodes sacrificado aqui, o outro sacrificado fora. Os 2, quem faz aqui, quem faz ali, passa por imersão. Tem vestes, tem que tirar aquela velha veste. Tem que tirar essa roupa. Tem. Com essa roupa aí não dá. Tem todo um processo, todo um ritual para que o Eterno aceite. Lembrando que há uma possibilidade grande e muito grande de Azazel ser, no mínimo, 3 situações. Primeira, um nome do monte. Segundo, uma brincadeira do Eterno com todos eles o tempo todo por causa do nome dos 2 que morreram. Ou, terceiro, o Eterno está lembrando das 2 quedas que houve lá atrás, das gerações que houve, até chegar em Caim e depois chegar em Enos. E o Eterno fala das 2 quedas e o motivo das quedas. E aí aqui ele vem brincando, dizendo que esse nome Azazel, forte e pontiagudo e rochoso e duro, ou forte, que o Eterno é forte.
também cabe nesse nome, que há seres, e todo Shabat, vocês cantam uma musiquinha? Vocês cantam a musiquinha? Vocês cantam a musiquinha no Shabat, que fala de quantos anjos? Quantos anjos tem na musiquinha do Shabat? Quantos, Sandra? Uma musiquinha do Shabat que você canta? Qual que é a história que há por detrás da música? Qual que é a história que há por detrás do Shabat? Mística. 2 anos. 2 anos. Um bom e um mal. E o bom e o mal, eles são do eterno. Não é que um é de Deus e o outro é de Ra-Satã. Vamos parar com esse negócio assinado pelo catolicismo romano. Vamos parar com isso. Os dois servem ao eterno. Os dois. O anjo bom e esse mal. Se o anjo bom percebeu que naquela casa ali, todo mundo guardou o Shabat, todo mundo lembrou, todo mundo fez como do mando figurino, ele vai e faz uma brachá, ele faz uma bênção sobre aquela casa. Assim como foi nesse sábado, assim como foi nesse Shabat, sejam essa casa todos abençoados, e que no próximo Shabat aconteça novamente. Ou seja, durante os 6 dias, tudo vai vir para você celebrar passe o próximo. Por quê? Porque o Shabat, você entendeu? Lembra da historinha do Rabino? Quando você entende o Shabat, é aí que você vai guardar o Shabat. Quando você acha que o Shabat é importante, quando você achar que o Shabat é de Hashem, quando você entender isso, você vai lutar com todas as forças para lembrar e para guardar. Não precisa dos trabalhos proibidos do Shabat. Não precisa de entrar na mística do Shabat. Basta você entender o que ele é. Que ele foi criado antes dos dias. Que ele existe antes dos dias. E que o Eterno trabalhou nele. E nós devemos continuar trabalhando nele. E Yeshua disse isso. Meu pai trabalha. Até agora. E eu também tenho que trabalhar. E eu, sendo seguidor do Mashiach, eu tenho que trabalhar. Há um trabalho para nós específico neste dia. Esse dia não é dia de piquenique. Pode fazê-lo, mas não é dia de piquenique. Como irmãos que também guardam o 7º dia, né? Diferente do Shabat, fazem. Quem entendeu, entenda. Voltando. O anjo mau, ele olha para aquela casa e vê, não acender as velas. Faltou uma ralá. Faltou uma ralá ao anjo mau. Que seja na próxima da mesma maneira. Faltando uma. Isso, até alguém falar, por que só tem uma na minha casa? Por que em casa eu sempre como pão, não tem uma ralá até hoje? Por quê? É isso aí. Eu ainda não comprei, pastor, o passo a passo para celebrar a festa de terça. Não vai comprar ano que vem também, não? Seis anos. Seu notebook é outro. Seu óculos é outro. Seu relógio é outro. Seu tênis é outro. Celular seu. O meu está antiquado, atrasado. E o seu é o mais top que tem. É 4 pica-pau para frente que é o seu. O meu vale 200 mil reais. É porque é importante para você. É muito importante para você. É com ele que você trabalha, é com ele que você participa das lives. E eu, se parar para conversar,
Parece que dá para até cortar o que eu estou falando aqui. Não, ele é muito importante para mim. Ele é muito importante, eu percebo. O seu sacrifício, as horas extras, eu percebo. A sua gordura que é queimada nesse trabalho, eu entendo isso. Mas para comprar o passo a passo de peça, não dá. É caro. Pastor Gesso não entende, ele prega bravo. Ele não entende. Eu tenho filho, pastor Gesso. Só tem 2, eu tenho 3. Ele não entende. Pastor Wagner não entende. Então o anjo mau, vendo que faltou a ralar, vendo que a sua vela é a pior que tem, vendo que foi feito, faltando 10 minutos para escurecer, nem lembrou e nem guardou, e falou que você está enganando quem, meu camarada? Eu estou aqui e já vou jogar a maldição. Não, eu estou celebrando. Não está celebrando não, camarada. É melhor que apague as velas. Apague as velas, apague as velas, apague as velas. Não celebre, vai ficar pior. No domingo agora, no domingo, assim que acabar o Shabat, para não ficar feio, já prepara. Já distribui as tarefas. Já compra o melhor suco de uva. Já começa a planejar tudo, se for importante para você. Não sendo importante para você, vá na padaria, compre o pão salgado. Vá na padaria, compre a pior vela que tem. Vá lá, faz a pior maneira que tem. Não compre mesmo o passo a passo de peça, não compra não. Não celebre as festas em casa não. Deixe seus filhos crescerem com a Netflix. E é caro pagar a Netflix, mas isso aí não pode discutir. É caro manter isso, mas isso não pode falar. Eu aprendi com esses rabinos lá do Oriente. Ô cabra, vocês que me ouvem aqui, está na hora de nós darmos uma levantada. Por quê? O anjo ele vai proferir a maldição. E essa historinha, ela é contada, não é para o crente rir, não. É para ele entender. Eu tenho que melhorar para o eterno. Porque eu já sei. Logo eu tenho que fazer. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Dá para usar isso aqui agora. Pensar em existir duas coisas distintas e ao mesmo tempo juntas. Só que eu demoro para obedecer os mandamentos. Não, eu até sei que eu tenho que fazer dessa forma que é a correta. Só que eu estou aqui quietinho no meu canto. Não fiz techuvá, não fiz minha imersão, não procuro saber sobre techuvá. Eu entro na igreja e saio na igreja e vou vir aqui para me casar e quando eu morrer. E eu já sei o que eu tenho que fazer. Então o anjo levanta as 2 mãozinhas dele e dá e profere maldições. Ah, pastor, tem outra história de 2 montes? Tem. E é disso que o Eterno está falando aqui de novo. Sabe a Brit Hadashah? Sei. Ela é pior do que o que não acontecer agora na outorga da Torá. Ela é pior, ela é mais forte. É o contrário. O Deus de amor está lá. Na Brit Hadashah, que esse Deus justo é o contrário, já que vocês gostam disso. É agora que vai apertar. Tive que mudar a palavra. É agora que vai apertar, candangos. Meus irmãos, é agora que vai apertar. É o contrário. Por isso que o Eterno está deixando os rachar livre. O rachar. Quando o rachar cumpre, ele vai lá e paga ele, vai deixando ele livre. Pai, fica feliz. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de vida você tem, Sandra? Hoje? 46 anos de vida. O Eterno deixou a Sandra, como exemplo, viva, 46 anos, para ela reconhecer Emet, para ela reconhecer a verdade. Porque existe vida e existe a morte. Então, 46 anos é muito tempo. Quantos anos de vida, amiga? 15. Quanto tempo você tem de vida para reconhecer Emet, a verdade? E eu 43, caminhando para 44. Se eu cair morto agora, Eterno, é que nada.
43 anos. Como um rachá você viveu, como um rachá você pregou, ensinou, ministrou a porção, como um rachá você viveu. Eu te tenho boa esposa, bom filho, bons amigos, leais. Baruch Hashem, sua vida. Ovelhas leais. Eles se ouviram, eles viveram, e você está aqui agora, e o guerreiro não te aguarda. Viveu como um rachá. Pregou como um tzadik, falou como um tzadik, mas viveu como um rachá. Chegou a hora de eu abrir a minha carteira e te pagar. Não há Olam Rabá por Rosh Wagner. Não há. Profano, impuro. O Eterno pediu para nós nos separarmos para Ele. E quando fala de separar, meus irmãos, é só você lembrar da imersão. Quem aqui já passou pelo batismo, levanta a mão assim. Perdoe-me. Não me diga por quê, mas deveria já ter passado. Porque sabe, porque conhece. Mas há causas e cláusulas. Mas eu vou aproveitar. Por favor, perdoe-me. Não pode. Não pode cair morta agora, por exemplo. Hoje, não pode, não pode. Por causa do conhecimento, por causa da bagagem e das revelações. E aí, que é correndo, que é depressa. É o Salmo 119. Como que pode o jovem guardar? Como que pode? É um assunto direto para o jovem. Os dois jovens, por favor, entendam. É o Salmo seus. É reto, é retidão, é Torá, é firme, é vida com Deus. Não importa o que o mundo está oferecendo, não importa as circunstâncias. Entendeu a Torá? Entendi. Então, cumpre logo. Por quê? Essa demora de dias, segundos e frações de segundos, Deus considera como desobediência. Ele sabe a causa, ele sabe as causas, ele sabe por quê. E, por favor, entende, por isso que eu disse perdão antes. Entenda, mas está demorando muito. Cada segundo que passa, a pena pesa mais. Por conhecer, por saber. E isso é com todos nós. Com todos nós. Com todos nós. Então, existe uma quarta possibilidade agora, e aí eu estou voltando de novo para Azazel. De ser um anjo caído, um guardião, melhor dizendo, um sentinela, como está escrito no livro de Enoque e outros livros, né, apócrifos. E que a função dele é consumir com o corpo. Então você tem uma montanha, você tem, pode ser que o Eterno está brincando com o nome dos dois que morreram. E quando você lê isso, meu irmão, quando você lê que o Eterno fulminou dois, você ri dessa hora ou você fica sério? Sério? Mexe contigo? Mexe? E a cena do bode, o bode gêmeo do outro, gêmeos, dois irmãos que faleceram, tudo dois, e o Eterno quer lembrar também dois irmãos que brigavam dentro do ventre. E eu preciso de falar sobre esses dois gêmeos agora. Eu preciso de falar dos dois gêmeos agora. Qual é o nome dos dois gêmeos que brigaram dentro do ventre da mãe? Jacó e Esaú. Segundo os nossos mestres, os dois, apesar de dizer que um era peludo e vermelho, mas os dois, assim como esses dois cabritos, eram idênticos até os 14 anos. Isso é uma história. Por que será que os dois eram idênticos até os 14 anos? O que acontece na vida do homem de 8 dias de nascido até os 13, 14. O que acontece na vida do menino? Do menino. Da menina também. O que acontece? Bar mitzvah. Ele fica 7 dias, desculpem. O menino fica 7 dias sem nome, vivendo à noite, trevas. Por isso que os antigos aqui em Minas Gerais, ninguém entrava no quarto da menina ou do menino. Ninguém entrava. Lembrei disso agora, anota para mim.
Essa vamos pesquisar junto. Ninguém entrava no quarto para ver a mamãe e nem o neném. Não podia abrir a porta para não entrar vento, pneuma. Não, a mãe ficava lá, o alimento era trazido, mas não se abria a porta toda para não entrar nenhum vento ruim de fora. O local tinha que ficar enclausurado 7 dias e somente após o 7º dia a mamãe saía com o neném. Isso para nós aqui, católicos, apostólicos, romanos, que tinha ainda fé ainda. Ponto, final. Tinha fé nessa época. Parece muito judaico, Sandra. Parece muito judaico. Sim, 100%. E aí, no 8º dia, no Shemini, já passou a choradeira, né? As trevas, já. No 8º dia, vem para cá. Nome. Teve um homem que trabalhava dentro do templo e que ficou mudo, jovem. O anjo apareceu para eles. E o anjo falou: olha, tem uma boa notícia para você. Vocês vão ficar grávidos. E ele já velhinho, conhecedor de Torá, e ele viu outros exemplos de homem e mulher que ficaram grávidos, um casal. Ele viu, ele sabia, ele conhecia a Torá, mas ele resolveu pensar uns negócios e falar: como que vai ser isso aí, né? Não, o eterno assim, assim e assim. E por causa desse pensamento que virou palavra, você vai ficar mudo. Tá? Vai ficar mudo, vai ficar um período X, e aí depois, no 8º dia, você vai poder falar o nome do menino, que é esse, esse, esse. Voltando agora os 2 meninos. Até os 14 anos, idênticos. Segundo os nossos sábios, se olharam para eles, vocês são gêmeos. Mas quem é? Qual é o nome deles? E o outro? Quem é Jacó e quem é Esaú? Peraí, eu não sei diferenciá-los olhando assim. O Eterno não deixa ninguém em nada confundido. Tudo tem uma data. Tudo tem um período. 2 irmãos, né? 2 irmãos. Já brigaram dentro do ventre. Mas parece que a mãe marcou um deles com assim. Vou marcar um deles aqui. Marcou. Para saber quem é primeiro, quem é segundo, e por aí vai. E todo mundo conhece a história. Mas eles eram muito parecidos, as pessoas começaram a confundi-los. O Eterno vai, após eles fazerem o que tem que ser feito quando o menino chega aos 13 anos, nesse processo, aonde esse menino não é mais menino, ele entra para dentro do povo, confirmando algo que aconteceu lá atrás, no 8º dia dele. Porque para ser povo do Eterno, o prepúcio tem que ser arrancado. Bom, prepúcio aí, estando aí, usando esse termo, essa linguagem, impuro, e é essa a função dele, segurar a impureza. Enquanto o prepúcio está aí, você não é povo. Enquanto tiver sujeira, você não é povo. Enquanto tiver fermento, você não é povo. Só no momento que retira aquilo, há um pacto de sangue, e aí você é inserido, você é povo, você agora faz parte. Os 2, parecidos, idênticos. O Eterno vai e muda isso, por causa da escolha deles. Mas sempre o Eterno frisando bem forte: eu escolhi um. Eu escolhi um. Ele lançou por lá em cima e ele escolheu um. Novamente, ele fez isso com Yeshua e ele fez isso agora com os jovens e ele quer. Arão, Moshe ali, vem cá os 2. Os 2 fizeram tudo como ele mandou e lembrou de tudo o que aconteceu antes deles. E eles lembraram também dos 2, macho e fêmea, criado no jardim, e os 2 falharam e erraram. Acredite-se que o nome Azazel também seja
um desses seres que conseguiu conversar com a mulher, e ela caiu na lábia, e ele também. E por causa disso foram expulsos, separados, e os dois bodes. Um é separado e o outro executado no local e o outro no outro. Mas antes dessa porção, nós aprendemos que há uma intimidade que dá na roupa, na casa e na pessoa, na pele dela. E dizem que, do mesma forma que ela é por fora, ela é por dentro. E eu queria ter falado nessa porção, quando nós estudamos, que essa intimidade está no nosso meio. Uma linha de pensamento. Mesmo com o tempo destruído, ela ainda continua. Só que nós não buscamos ao Eterno como deveríamos. Nós somos mais fracos. A nossa busca não é igual daquele menininho que eu contei a história, que lutou com todas as forças para buscar oxigênio. Não era carro, não era casa, não era o trabalho. O mais importante para ele era aquilo, o mais vital ali. O que ele mais precisava era oxigênio. Quando buscarmos o Eterno dessa forma, eu disse que tudo ia melhorar. Pois é. Se nós começarmos a buscar o Eterno dessa forma, a nossa comunidade vai superar a história da Igreja da Luzia. Vamos superar irmãos e irmãs de Gideões. Sim, eu estou falando isso. Não melhor do que ninguém. Simplesmente porque você começou a buscar as Escrituras. Foram isto que os Talmidim de Yeshua fizeram. Eles foram buscar a Escritura. E de um texto, eles ligaram no outro, igual nesta manhã. E se um aqui linkou o texto no outro, entendeu por que eu estou batendo na tecla de dois, e falando de Adão e Eva, e de homem e mulher, e de órgão masculino, e de órgão feminino, e de dia e de noite, e de dois bodes, e que dois morreram nessa porção, e ao mesmo tempo tem que honrar pai e mãe, o Eterno. Pai e mãe, eu tenho que lembrar disso, tem, porque um está numa tábua e o outro está na outra, isso tem que ser santo para mim. Estou unindo as duas tábuas agora, nessas porções, após o número 7. Que te lembra o 8º. Já chorou? Já. Chega. Eu quero alegria. Para receber a Torá, para receber Yeshua, batismo. Você confirma que você crê nele, você confirma que você crê no reino. 2 reinos. Este reino e o que está por vir. 2. Não entra para o próximo reino se você não passar pelos dias das trevas, se você não morrer. Batismo. Se você não passar entre os 2 montes, bênçãos e maldição, você tem que passar ali no meio, é você que passa. Quando eles receberam a Torá, nós acreditamos que nós estávamos lá com eles. Não acreditamos nisso? Estávamos lá com eles? Pois é, nós também passamos pelo mar junto com eles. E nós falamos em Pêssar. Só isto nos bastaria. Cínicos nós somos. Por quê? Passamos com eles, vivemos com eles, estamos na geração de Yeshua, calcanhar de Yeshua. E é agora. É agora que eu provo que, olha, é a geração mais baixa, baixo e alto, roche, cabeça e calcanhar, aquele. Mas, sabendo de tudo isso, chegou a hora, de nós que estamos aqui, chegou a hora nossa, fazer um grande badabum aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos. Romper mesmo. Desbravarmos mesmo. Porque todos aqui passamos pela imersão. Mas a forma como vivemos, nós parece que anulamos ela. Foi tão bonita a frotinha de branco. Foi tão bonito. Mas nós parece que anulamos ela. Com as nossas ações, com as nossas falas, com tudo. Tudo que nós fazemos neste mundo, há alguém anotando, há alguém registrando. E naquele grande dia, o Eterno vai nos lembrar. A ovelha inocente caiu em um local pedregoso e ela vai caindo e lixando todo o corpo. O corpo dela é todo destruído antes de chegar lá embaixo. E lembrando que é como se fosse uma ponta de uma agulha. Então, todo momento essa ovelha sofreu suplícios por sua causa.
Yeshua. Azazel, um monte alto, rochoso, asperoso e muito forte, com muita força. Aí Shaul ia ter o quê? Eu peguei esse homem e a Satã para que fosse o quê? Destruído. Então, Azazel, se for aquele ser que estava lá no Grande, ou que esteve na queda onde Caim errou, ou que esteve aonde Enos e o povo de Enos, né, vamos assim dizer, na época de Enos, erraram, o Eterno está trazendo à tona para eles: olha, esse ser, essa situação aqui, não é a primeira vez, não. Só que eu desci, eu estou na porta aqui, eu estou aqui na porta. Lembra que eu desci? Vocês estavam falando mal um do outro, aí lembra disso tudo? É tudo conectado. É conectado. Por isso que vocês agora, na próxima festa, vão levar, primeiro, por cada palavra, e por ter profanado, deitado com outros deuses, que lá é assim, prostituição e traição, carnalidade, quem é casado, a mesma coisa no mesmo patamar. Por ter feito isso, ó meu povo, vocês vão levar lá sem medo. E todos os animais louvam a Deus. Com silêncio obedece a Deus em tudo. Já nós humanos entendemos e falamos, murmuramos, questionamos. Não fazemos correto. Então todo o povo vai ver os sumos sacerdotes, balançando os inteiros, em honra ao reino dos animais. Pasmem, depois os seres humanos. Que fique para todos nós esta mensagem. Que o Eterno, através de Yeshua, aquele que é santo, aquele que é perfeito, venha e nos faça entender: eu preciso lutar com todas as forças. Não há desculpas. Seria mais fácil, como eu disse, falar das carretas. Não. Levantou tarde, chegou tarde. Amém? Aos irmãos que me ouvem, shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.